Ok, Vivi, obrigada, meu amor. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, tá? A gente hoje vai dar continuidade à semana, né, da educação continuada, cada dia, né, da semana, um tema diferente. Hoje a gente convidou Paula Lira, tá? Uma mãe TEA, e que tem utilizado os óleos essenciais lá. Eu vou apresentar a vocês ela aí, ela já está na sala, tá bem? E aí, fica à vontade, Paulinha, tá? Transborde aí para a gente todo o seu conhecimento, seu dia a dia aí com o Theo, tá bem? Fica à vontade. Oi, gente, boa noite. É... Tá funcionando o áudio, né? Boa noite, gente. Eu me chamo Paula Lira, tá? E hoje eu gostaria de dividir com vocês um pouquinho da minha rotina, né, com o Theo, com os óleos essenciais, né? E no suporte que esses óleos essenciais têm dado ao autismo, né? Meu filho, ele é autista. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco dessa minha jornada. Pode passar o slide, Clara. Bom, para me apresentar, né? Eu sou casada, né? Sou mãe de Theo, de 2 anos. Ele, na verdade, vai fazer 3 anos agora, no dia 26. E foi uma criança que foi muito desejada, né? Eu esperei muito para ter o Theo. E estou casada há 11 anos, né? Com meu esposo. E sou formada em administração, com habilitação em marketing. E pela SM Fama, né? E sou consultora do bem-estar, né? Mãe atípica e consultora do bem-estar do Terra. Para falar um pouquinho para vocês onde foi que começou a minha história com o do Terra, né? Com os óleos essenciais. Foi através de uma necessidade de saúde do meu filho. E aí, o que foi que aconteceu? Theo, ele teve uma infecção de pele bem pesada e nada, né, funcionava. Vou ser bem breve com essa história, porque é bem longa, algumas pessoas já conhecem. E aí, o que aconteceu foi que eu passei meses tratando com todo tipo de medicamento, antibiótico, corticoide, antialérgicos, e nada funcionou. Fui a diversos médicos também, nada foi dado resultado. E os óleos essenciais entraram na minha vida através de Clara, né? E aí o que aconteceu foi que em 30 dias, meu filho passou 5 meses, né, com essa infecção de pele, e em exatamente 45 dias o meu filho ficou curado, tá, dessa infecção de pele. E eu, na verdade, eu comecei a utilizar pelo desespero, né? E aí não conhecia nada de óleos essenciais, nem sabia que os óleos essenciais, eles tinham um grau terapêutico, né? E que poderiam fazer, né, atuar da forma como atuaram, né, na vida do meu filho. E, consequentemente, também na minha, né? Eu tinha acabado de perder um bebê e estava, né, com o emocional bem abalado, e os óleos essenciais, eles vieram para somar na minha vida, mas principalmente para somar na vida do meu filho. Pode passar, Clarinha. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, para quem não conhece, tá, de óleos essenciais, falar um pouquinho o que são óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são extratos de plantas, tá? E é um mecanismo de defesa da planta, ou seja, esse mecanismo, ele atua para repelir os predadores. E aí, o que acontece? Eles são altamente concentrados, tá? De 50 a 70 vezes mais potente que ervas, e são destilados, tá? São encontrados em sementes de casca, caule, casca de frutas, raízes e outras partes das plantas, tá? E esses compostos, eles protegem, como eu disse, as plantas. E, assim, esse mecanismo, ele funciona tão bem nas plantas que conversa perfeitamente no organismo humano, né? Tratando aí
imunizando, né, o nosso organismo contra ameaças sazonais, enfim. Para você ver a potência do óleo essencial, uma gota do óleo essencial, ele equivale a 28 xícaras de chá, né, do hortelã-pimenta, no caso seria o nosso peppermint, tá? E aí, por que usar os óleos essenciais para a saúde, né? Qual que é o benefício do uso dos óleos essenciais? Os óleos essenciais, na verdade, eles são excelentes para a saúde, né? Sinceramente, é uma economia financeira que você consegue com os óleos essenciais. Ele é 100% natural, sem aditivos e sintéticos, tá? É super acessível. As pessoas falam que óleos essenciais são caros, mas não são caros. Quem fala que óleo essencial é caro é porque realmente não conhece, não usa os óleos essenciais, não sabe o benefício desses óleos essenciais e não sabe como esses óleos atuam no nosso organismo, tá? E ele custa centavos por gota. São altamente versáteis, ou seja, um óleo essencial você consegue tratar diversas situações de saúde, tá? E por que eles são tão eficazes, né? E, assim, eles contêm centenas de diferentes compostos, oferecendo habilidades complexas, né? E, como eu disse, versáteis, né? Ou seja, um óleo essencial ele consegue atuar em várias situações de saúde. Ou seja, o lavanda, um exemplo disso, você consegue utilizar ele tanto para a questão de sono, né, para relaxar, como também por ser um óleo da comunicação, ou seja, você consegue ficar mais falante, mais solto, ele traz um relaxamento, enfim. E esse mesmo óleo você consegue utilizar para tratar questões de pele, tá? Alergias de pele, por ele ser histamínico, e você também consegue utilizar para algumas dores, tá? Dor de cabeça mesmo, eu utilizo o sublingual, esse óleo ele é perfeito. Pode passar, Clara. E aí, qual que é o diferencial dos óleos essenciais da doTERRA? Tá? O nosso óleo essencial, ele possui certificado de pureza testada e garantida, tá? Nenhum óleo essencial, tá? Ele é mais puro do que o óleo da doTERRA. O nosso óleo essencial, ele passa por diversos controles de qualidade, tá? Desde a extração até o envasamento dos óleos, e eles são extremamente puros. Aqui no Brasil, por exemplo, ele é o único que tem certificação de Anvisa e Covisa também para ingestão. Isso eu vou falar mais um pouquinho no próximo slide, mas assim, é importante frisar para vocês a importância desse selo, o selo de pureza do nosso óleo essencial, tá? E quais são as formas de utilizar esses óleos essenciais, tá? Nós temos as 3 formas, que é a forma aromática, que pode ser feito tanto no difusor como nas mãos, né, em concha. Vou até colocar aqui para vocês verem como eu faço a inalação na mão, coloco uma gotinha nas mãos, e aí inspiro profundamente, tá? E é a forma aromática. E temos a forma de utilização aromática no difusor, tá? A segunda forma é a forma tópica, que ele precisa ser diluído em óleo vegetal, tá? Para poder estar passando na pele. E a terceira forma é a forma de ingestão. Os nossos óleos podem sim ser ingeridos, tá? Temos certificação e autorização dos órgãos regulamentares, né, aqui do Brasil, para poder fazer a ingestão desses óleos, tá? Com toda a segurança. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês, porque muita gente tem se falado muito sobre autismo, mas muitas pessoas ainda não sabem o que significa de fato o autismo, tá? E eu vou estar mostrando para vocês aqui o que é e como podemos proporcionar, né, uma qualidade de vida, né, utilizando as soluções naturais. Simplesmente, gente, falando assim, de uma forma simples, né, o autismo, ele na verdade, ele é conhecido atualmente, né, conhecido como transtorno do espectro autista, tanto é que tem a sigla TEA, tá?
e ela é uma condição caracterizada pelo comprometimento na comunicação e interação social, ou seja, as crianças que possuem autismo, elas têm uma dificuldade de comunicar-se, de interagir, muitas vezes de responder comandos. Então, geralmente esse transtorno ele está associado a comportamentos restritivos e repetitivos, como estereotipias, ecolalias, enfim, diversas outras situações que o autismo ele traz, tá? E os sinais de TEA, eles surgem na primeira infância. Para vocês terem uma ideia, os sinais de autismo no meu filho eu comecei a identificar com 6 meses, tá? E quando os pais, eles são muito atentos com relação a isso, quando eu falo assim, poxa, eu fiz tanto comparativo com o meu filho, mas eu fiz comparativo por um bem maior, né? Ou seja, eu tinha dentro da minha casa a convivência com sobrinhos, meu irmão mais novo, e aí eu comecei a perceber que existia algo de diferente no meu filho, que ou ele fazia e que as outras crianças da minha convivência não faziam, ou ao contrário, né? Ou ele não fazia, deixava de fazer coisas que as crianças na mesma idade que ele estavam fazendo, tá? E esse olhar me propiciou identificar o mais cedo possível, o mais cedo que eu pude, que me foi permitido, né, identificar o autismo dele e a gente iniciar com as terapias e o tratamento necessário, tá certo? Cerca de 1%, 1 a 2% da população mundial, tá? Essa condição, ela acomete, tá? O autismo, ele é uma deficiência, tá, gente? Ele não é uma doença, então ele não tem cura, tá? As pessoas que têm o autismo, elas conseguem viver, tá? Obviamente, com as terapias, conseguem desenvolver de uma forma muito positiva, né? Temos pessoas aí, hoje em dia, do convívio, pessoas que adultas descobriram o autismo e não sabiam que eram autistas, mas se sentiam diferentes. Então, é importante frisar que autismo não tem cara, tá? Porém, é importante essa consciência para que as pessoas, cada dia que vai passando, né, as pessoas tenham esse olhar mais cuidadoso, né, com relação a identificar o mais cedo possível o autismo, tá? Geralmente, o autismo, ele acomete mais homens, mais crianças, meninos, do que meninas. Ou seja, para cada uma menina que tem autismo, 4, né, meninos são autistas. Então, existe uma disparidade muito grande. Pode passar, Clara. As causas, né, eles indicam que seria a causa... Boa noite. Eles geralmente eles falam muito sobre por que o aumento tão grande nos casos de autismo, né? E aí se fala muito sobre a questão genética. Sim, a questão genética ela é um fator importante, porém, outras causas também podem estar associadas, como fatores ambientais, poluição, enfim. Nós, hoje em dia, nós vivemos num período muito diferente do que era no tempo da nossos avós, que utilizavam muitas soluções naturais e, ou seja, não existia tanta utilização de agrotóxico, de hormônio, né, em animais para que eles se desenvolvam muito rápido para o abate, enfim, diversos fatores que podem influenciar também, além do estresse, né, com esse aumento no caso de autismo, né? E aí, falando um pouquinho, né, sobre alguns dados, né, que é do DDA dos Estados Unidos, que em 2000, tá, nos anos 2000, nos Estados Unidos, registraram a cada 150 nascimentos, um nascimento de uma criança autista, tá? Hoje, no caso, em 2020, que foi a última vez que foi verificado, já, assim, aumentou em muito, ou seja, para cada 36 nascimentos, uma criança nasce autista. Então,
daqui a algum tempo, o novo normal, o normal, né, será, nós teremos uma sociedade onde serão equiparadas as pessoas com autismo das pessoas típicas, tá? Que a gente costuma dizer que não tem deficiência, tá? E aí o que esse transtorno ele acarreta, né? Alguns distúrbios, tá? Como epilepsia, distúrbios do sono, ansiedade e depressão, distúrbios gastrointestinais e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Por isso é importante, tá? O acompanhamento de um neurologista, acompanhamento de um nutricionista infantil, né? Ou para a fase adulta, né? E a utilização de soluções naturais, né? Para estar agregando a todos os tratamentos terapêuticos, tá? Que é muito importante não deixar de fazer terapia. A terapia ela ajuda realmente a criança a desenvolver. Pode passar, Clara. Como eu falei, né, as terapias multidisciplinares e o acompanhamento nutricional associado às soluções naturais, eles têm contribuído positivamente para a qualidade de vida das crianças autistas, tá? Isso é um fato. E aí, o que é que eu venho aqui falar um pouquinho para vocês, né? Pode passar, Clara. Falar um pouquinho do que eu tenho feito, tá? Dentro do espectro autista, o que é que eu tenho feito que tem trazido um ganho, tá? No desenvolvimento do meu filho, tá? Aqui temos algumas receitas, tá? Algumas sinergias que eu estou colocando aqui, e eu vou falar um pouquinho para vocês do porquê dessas sinergias, tá? Como eu falei, né? As crianças que têm o transtorno do espectro autista, eles têm diversas situações, tá? Inclusive que acometem a parte, né, sensorial, a parte de relacionamento, às vezes tem dificuldade para dormir, muita irritabilidade, as crises sensoriais, né, que muitas vezes são constantes, as alterações e oscilações de humor, e aí para a gente poder tratar, né, minimizar essas situações que acontecem, o que é que eu tenho utilizado e o que é que eu tenho visto de benefício, tá? O primeiro blend que eu estou colocando aqui é um detox, tá? Como eu falei para vocês no início, o Theo, ele teve uma situação de pele e que nenhuma medicação funcionou, tá? E quando os óleos essenciais entraram, no caso, no dia a dia dele, na rotina, o que foi que aconteceu? Num primeiro momento, os óleos essenciais, a gente não estava tendo resposta, não é que não estava funcionando, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Theo, por ter tido uma sobrecarga imensa, tá, de uso de medicação, o organismo dele não estava, vamos dizer assim, livre, né, para poder receber os benefícios dos óleos essenciais. E aí, o que foi que a gente fez? Fez uma desintoxicação do organismo dele, tá? E um dos óleos que a gente utilizou naquele período foi o Zendocrine, tá? O Zendocrine, ele é excelente, tá? Porque ele vai estar fazendo essa limpeza no organismo, ele age, na verdade, fazendo uma limpeza de metais pesados, né? Faz uma limpeza nos órgãos, rins, fígado, e aí atua também no desequilíbrio endócrino, na fadiga adrenal, tá? Que está relacionada ao estresse. E aí o que acontece? Essa atuação dos endocrinos junto com o Lemon, né? Eu fiz a utilização do Lemon posteriormente, eu tive uma resposta muito positiva, tá? Oi, filho. Eu tive uma resposta muito positiva com essa limpeza no organismo. Aí você pode perguntar, hoje em dia ele não toma medicação e tal, e por que que é utilizado esse detox, tá? De vez em quando, nós temos sim que fazer uma limpeza no organismo. Quando eu percebo que alguns óleos não estão atuando da forma como
geralmente atuaria, eu já percebo que está no momento da gente fazer uma limpeza, tá? E aí eu faço esse blendzinho, tá? Que é um rolão de 10 ml. Estou procurando aqui o rolão, tá, gente? Você tem uma aí, Clara, para poder mostrar, por favor? E aí, o que acontece? Eu pego Tô um sem, rolãozinho de amiga. 10 ml. Oi? Eu tô sem aqui. Eu me tranquei no quarto. As crianças tudo Ah, lá fora. tá, joia. Eu pego um rolãozinho de 10 ml. No final da apresentação, eu pego aqui para vocês. Aqui, Eu Paula. Pronto, um rolãozinho desse aí, que tá na mão, de 10 ml. E aí, o que eu faço? Eu pego esse blend, esse olhinho, esse frasco, e aí coloco 10 gotinhas, tá, do Zendocrine, 10 gotinhas do Lemon e completo com óleo fracionado de coco. Esse blend, ele é excelente para fazer a limpeza, tá, do organismo. E aí ele vai utilizar esse blend, ele geralmente utiliza 5 dias, tá? E aí eu utilizo 2 vezes ao dia, tá? Ele utiliza durante 5 dias apenas, e aí depois que faz a limpeza, a gente volta à rotina normal de utilização do óleo, que eu percebi, por um acaso, que ele não estava tendo uma função tão positiva, tá? Isso é muito... Paulinha, Oi. desculpa te interromper, e só acrescentar isso que você está falando a respeito dos endocrínicos, que eu sou uma pessoa que uso bastante. E eu indico que seja até feita uma rotina de a cada 2 meses. Essa sua observação foi excelente. Então, se você puder colocar nessa rotina aí, como você falou do TEL, né? A cada 2 meses você repetir esse detox aí é excelente, porque a gente, vamos dizer assim, os típicos a gente já indica, e nos atípicos Isso, ainda mais ainda. Excelente, excelente. isso. E aí ele tem feito, né, esse detox e tem funcionado super. Eu vejo um resultado assim bem legal quando ele faz o uso. Eu percebo até ele mais ativo em algum aspecto que eu sinto que ele está mais derrubadinho. Pode passar, Clarinha. O próximo blend, que é importantíssimo, eu estou seguindo pela ordem de importância dentro da rotina de TEL, tá, gente? Primeiro eu faço o detox, depois eu vou para o suporte, né? Suporte gastrointestinal, tá? Por quê? A importância desse suporte. O intestino, ele é conhecido como segundo cérebro, tá? E aí, para crianças autistas, principalmente, quando existe um desequilíbrio, tá? Dentro dessa, que é chamada disbiose intestinal, e aí algumas crianças têm alguns comportamentos, às vezes inadequados, as crianças ficam inquietas, ficam agitadas, as crianças perdem o sono, ficam, né, mais agitadinhas, mais incomodadas, e aí ficam sem dormir. Consequentemente, acabam tendo os comportamentos inadequados, né, ou seja, as birras, as crises, e muitas vezes a gente não associa isso a alguma disfunção na parte gastrointestinal. Já conversei com várias mães, e aí a indicação, que eu fico muito abismada, que infelizmente alguns médicos, quando chegam nesse momento, ao invés deles tentar investigar, tá? Não são todos, mas investigar qual que é a causa raiz dessa situação, por que a criança está agitada, por que ela está um pouco mais irritada, por que está havendo essas crises, na maioria das vezes acaba passando medicação para acalmar a criança. E quanto à questão da disbiose intestinal, tá? Algumas vezes passa batido. E quando se ajusta essa questão, muitas vezes acaba, tipo, 70% do problema com a criança, tá? Ou seja, a criança acaba se transformando em outra criança, tratando apenas a questão da modulação da disbiose intestinal, né? Com a modulação intestinal. E aí,
o que é que acontece? Como eu falei, né, a desbiose ela é um desequilíbrio, né, na flora intestinal e ela causa destruição de bactérias. Essas bactérias que são destruídas, gente, são tanto bactérias benéficas como as bactérias ruins. Então, vai tudo no bolo. E aí causa essa disfunção. E aí, o que é que acontece? Né? Como eu disse, né? Afeta sono, comportamento inadequado, muitas vezes restrição alimentar, enfim. Então, a sinergia aqui seria com o OnGuard, tá? Que ele é excelente para a parte imunológica, o suporte imunológico, tá? Porém, ele também é um excelente óleo também para a limpeza, tá? Ele vai estar fortalecendo também, né, o sistema imunológico e junto com o Lemon, que é um óleo que é para atuar na limpeza, é o combo perfeito, né? Junto com o Zengeste, que vai estar atuando em azia, em refluxo, desconforto intestinal, vai estar atuando também em constipação, tá? Inflamação intestinal, tá? O Zengeste é maravilhoso. E o camomila romana, tá? Eu incluí o camomila romana porque ele apoia, né, a digestão saudável, além dele ser um potente, né, sedativo, é maravilhoso esse óleo. Ele atua, né, também na desparasitação. Então, é o combo perfeito. Eu utilizo esse blend, então, uma vez ao dia, tá? Faço a diluição, 6 gotinhas de cada óleo num rolãozinho de 10 ml também, tá? E faço a utilização nele, diária, tá? Ia falar alguma coisa, Vi? Pode passar, Clara. Estou só aprendendo aqui, só aprendendo, anotando e aprendendo. O próximo blend, esse aqui eu utilizo bastante, tá? Que é para o controle de irritabilidade, tá? Esse blend, ele me salvou de várias crises sensoriais, tá? De TEL. Inclusive, dele desregular ao entrar num ambiente ou numa determinada situação em que ele não estava acostumado, em que ele não estava habituado. Ele não é uma criança que tem problemas para entrar na terapia e sair de terapias, tá? Ele entra e sai da sala tranquilamente. Porém, o problema é na hora de ir embora da clínica. E aí, o problema é na hora de ir embora da clínica. E aí é onde eu tenho a situação chave, né? Como controlar isso, tá? Todos os dias eu faço uso, né? O menino, ele sai de casa besuntado de óleo, né? Ele só é o menino do terra. Ele chega na clínica e todo mundo já sabe que Theo é filho de uma consultora de bem-estar, porque ele chega besuntado. E os terapeutas lá são o meu termômetro, né? No dia que ele olha, hoje ele tá brabo. E aí eu vejo, faço o ajuste dos blends, né? Vou usar esse determinado blend para tal situação de irritabilidade. E esse blend aqui específico, ele tem me salvado. É o que está funcionando. Ultimamente, ninguém está reclamando. Ninguém está reclamando, está dizendo que ele está um lorde. Então, o Adaptive, né, que é um óleo excelente, né, justamente essa questão de adaptação, né, ele é maravilhoso, esse óleo, sem falar que o cheirinho dele é perfeito. E aí, ele atua justamente nessa questão, né, de estar equilibrando o emocional dele, né, para essas situações que no dia a dia vai acontecer de ter um não, vai acontecer dele se frustrar, e aí esse óleo, ele ajuda muito com isso. O lavanda, que é um óleo, como eu disse, né, da comunicação, e também ajuda com a questão da ansiedade e irritabilidade, o lavanda, ele entra também nesse processo. O balance, que é o meu xodozinho, né? Às vezes eu utilizo ele até puro em tel, quando ele está, sabe, vou apagar o incêndio agora. E aí eu pego o balance e coloco na solinha do pé dele, puro mesmo,
E o Balance é um óleo que, além de ajudar na questão do equilíbrio, ele também ajuda a dar uma aterrada, né? E o Vetiver, tá? Que é outro também óleo que é excelente para essa questão do emocional, né? Da questão da adaptação ao novo. O Vetiver, eu tenho utilizado ele, na verdade, em várias sinergias, né? Aqui em casa. E, assim, eu tenho tido um resultado muito benéfico com ele, com o uso dele, tá? Principalmente na hora de dormir, tá? Muitas vezes eu estou colocando aqui algumas sinergias para vocês de blends, tá? Mas eu também faço uso do Vetiver no difusor, tá? A gente tem tido uma resposta muito positiva com ele também no difusor, tá? Ele, no dia a dia, no dia a dia de TEL, ele tem ajudado, né, também com a questão de foco, mas ele melhora a questão da função cerebral saudável. Então, é mais um estímulo para ele, é mais um potencializador, né, do desenvolvimento dele, né, para ajudar a impulsionar o desenvolvimento dele. Pode passar, Clarinha. A utilização dele, tá, gente? Eu coloco 10 gotinhas, tá? De cada, 10 gotinhas do Adaptive, 10 gotinhas do Lavanda, e aí coloco 5 do Balance e 5 do Vetiver. Rolãozinho de 10 ml e faço a utilização em TEL. E super funciona, tá? É o que tem ajudado. O outro blend, esse aqui tem sido um xodozinho, sabe? No início da utilização dos óleos essenciais, além de entender muito pouco, né, as meninas me deram um suporte enorme, porque a princípio eu estava utilizando os óleos essenciais para uma finalidade, e depois as meninas me falaram que eu poderia dar todo o suporte para o meu filho com a questão do autismo. E no kit que eu comprei, que foi o kit essencial para o lar, ele vinha o Copaíba e o Frankincense, tá? E as meninas já haviam me falado, né, sobre a potência do Frankincense, né? Ele é conhecido como o rei dos óleos. Ele é um óleo muito potente na questão de aterrar, equilibrar as emoções, né? O Copaíba ajuda muito também com a questão da ansiedade. É um anti-inflamatório maravilhoso, né? Só que eu não conhecia o DDR Prime, que é um óleo que é para regenerar as células que estão com defeito, vamos colocar assim, né? E aí, o que é que acontece? O DDR foi uma surpresa muito positiva para mim, quando eu comecei a utilizá-lo, né? Na convenção foi falado muito, né, dos benefícios do DDR Prime, né, para a saúde celular, né? E TEL, ele tem respondido muito positivo, inclusive até com feedbacks positivos, né, dos terapeutas na clínica sobre a questão de prestar mais atenção, de socializar, fazer uma troca com o terapeuta. Muitas vezes ele segurar o olhar, coisa que ele não segurava, tá? Meu filho iniciou nas terapias sem contato visual, sem atender absolutamente nenhum comando, ele não fazia praticamente nada que uma criança na idade dele faria, tá? Interação social, ele ainda está num caminho ainda a percorrer, tá? Mas dentro do esperado, né, de desenvolvimento pelo pouco tempo que ele iniciou nas terapias e associados à utilização dos óleos essenciais, a gente conseguiu ter uma resposta maravilhosa, tá? E o DDR foi um desses óleos que proporcionou isso, tá? E aí, qual foi a sinergia que eu coloquei, né? Seriam 10 gotas do DDR Prime, 10 gotas do Copaíba e 10 gotas do Frankincense. Também no rolão de 10 ml, tá? E aí, esse óleo, tanto ele, né, como
O, o do controle da irritabilidade, eu posso utilizar sempre que houver a necessidade, tá? Durante o dia, antes das terapias, quando ele vai fazer alguma atividade que requer mais atenção, que ele precise ficar mais concentrado, e aí também, né, tem a questão dos olhos atuarem também no equilíbrio, tá? No equilíbrio emocional dele. Sempre no autismo a gente vai tratar a questão do equilíbrio emocional como um fator importante, né? Não pode deixar. E pode passar, Clara. E aí, o que é que acontece? O frankincense, que é um óleo que eu utilizo constantemente aqui em casa, além de utilizar nos blends, além de utilizar no difusor, eu também utilizo todos os dias no ponto VG20, que é o ponto central da cabeça, né? O ponto mais alto da cabeça do TEL. E aí o benefício que eu percebi quando comecei a fazer a utilização, né, do óleo nesse ponto, para mim foi um ganho imenso, sabe? Meu filho, ele ficava muito tempo fora do ar. Eu achava até que ele convulsionava, tá? De tanto que ele ficava fora do ar. E aí, o que foi que aconteceu? Ele passou a se perceber no ambiente quando eu iniciei o uso no ponto VG20. E foi uma das primeiras utilizações que eu fiz com o frankincense foi essa. Antes de utilizar em blends para essa parte de suporte, né, celular, enfim, eu passei a utilizar o frankincense no ponto VG20 e o ganho que eu tive disso foi maravilhoso. Ele ficou, eu utilizo mais ele, né, para aterrar do que, ou seja, outro blend que eu utilizo também bastante, que é o Tinker, que eu não coloquei aqui, da linha Kids, tá? Mas eu utilizo muito mais o frankincense, porque eu consigo ter uma resposta bem mais rápida, quando utilizado no ponto VG20, do que a utilização do blend, tá? Essa foi a resposta que eu tive, né, com ele. E é importante e é válido falar, né, que para cada pessoa existe os olhos, eles são recepcionados no organismo de uma forma diferente, tá? O que vai funcionar para mim, tá? Talvez ele não tenha uma resposta tão rápida com você, tá? Funcionou rápido com o Theo e talvez com você talvez não tenha a mesma resposta tão rápida, mas vale ressaltar, tá, gente? Os óleos essenciais, eles são eficazes, eles são seguros, e se alguma outra sinergia que não funcionou da forma como você esperava, não quer dizer que os óleos essenciais eles não funcionem, e sim que precisa ser ajustada a sinergia para se adequar à tua necessidade, tá bom? Isso aqui foi o que funcionou para o Theo, tá? É importante falar para, né, para vocês. E aqui, gente, eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer, tá? Pela oportunidade de estar participando aqui da Educação Continuada, a primeira Educação Continuada que eu participo, tá? E confesso que eu estou muito nervosa. Confesso que eu estou muito nervosa. Muita coisa, assim, fugiu da mente. E eu peço desculpas, tá? Se eu não fui tão clara como eu gostaria de ser, mas também gostaria de me deixar à disposição, né? Caso alguém tenha alguma dúvida aqui e que queira compartilhar essa dúvida, a gente pode tentar ajudar aqui da melhor maneira possível, tá? E gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e a disponibilidade de todos. E falando também para vocês que o próximo tema, né, da próxima reunião vai ser sobre TPM e cólicas menstruais, tá? Com a Andresa Gonçalves, porém não vai ser, vai ser no dia 2/9, Vi? 6/9. 6. 6/9. Dia 6/9. Hoje é 15 dias, isso. Pronto, dia 6/9, gente. É a próxima educação continuada, tá?
com a Andresa, e aí vocês participem, que é muito importante. Eu mesmo vou participar, porque cólica menstrual eu entendo, eu tenho endometriose, então eu vou participar sim. E, mais uma vez, gente, muito obrigada pela oportunidade e dizer para vocês que eu estou muito feliz, né, e honrada por ter participado, por ter recebido o convite da Vi, né, e agradeço demais, viu? E fico à disposição para as próximas que vierem. Excelente, Paulinha. Valeu aí, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu transbordar, né, para a gente aqui. Com certeza foi um aprendizado para todos que estavam na sala, que puderam, né, usufruir aqui desse momento, tá? Foi muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que tem umas mensagens que durante a live a gente não conseguiu visualizar. Pessoal dando boa noite, excelente. Isso já acontece comigo, com o meu João, a Aline falando. João é do mesmo jeito, chamam ele de João dos Olhos. Acho que foi quando você falou lá de que ele saía besuntado. É, Viu? A Natália falando que está sendo ótimo, muito esclarecedor, foi maravilhoso. Meu filho também é autista e essa troca é sempre muito boa. Muito obrigado, tá, a Helena. A Aline aqui, foi maravilhoso, Paulo. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência. Valéria, dando parabéns. Virgínia, foi maravilhoso. obrigada. Empoderar, compartilhar. Gratidão por compartilhar toda a sua experiência com o Theo. E é isso, foi realmente muito, muito proveitoso. Ensinou muito aqui para a gente, né? E eu sei aí, acompanhando sua jornada, o quanto você tem usufruído, né, dos benefícios dos olhos. Muito obrigada, viu, Paula? Obrigada mesmo. Eu que agradeço a todo mundo e gostaria de deixar um recadinho para as mamães que estiverem aí, que são mamães TEAs, tá? Cuidem-se, para vocês ficarem bem consigo mesmo, para que vocês possam cuidar de quem você ama, vocês precisam se cuidar. No início eu não tinha essa consciência e aí acabei penando um pouquinho, né, até começar a me acertar. No início, eu cuidava muito mais do meu filho, né, responsabilidade de mãe atípica, e esquecia muito de mim, principalmente na minha rotina com os olhos. E aí, no momento em que eu comecei a cuidar mais de mim, eu comecei a ficar melhor, ficar bem para cuidar de quem eu amo, tá? Então, cuidem-se. Esse é o recado. Beijo. Obrigada, Paula. Vi, tu vai encerrar a gravação aí? Como que faz? Diz aí para